Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. Essa é a nossa quarta ou quinta palestra, eu nunca lembro o número, do Guia de Desenvolvimento da Mediunidade. E hoje eu vou falar mais especificamente sobre a mediunidade de psicografia, de evidência para ver o futuro, também um pouco, se der tempo, sobre sonhos lúcidos e sobre como sonhos e etc, etc. Então vai ser mais esse foco e também vou relembrar para vocês alguns exercícios que vocês podem fazer para melhorar essa mediunidade. Bem, só dando a recapitulação rapidinha para vocês, eu já falei nas últimas palestras a importância de você chamar os seus guias quando você for fazer esses exercícios em casa. Chame sempre pelo seu anjo guardião, pelos seus mentores, pelos que você tem afinidade. Faça orações antes de começar a fazer esses exercícios e pense e peça também para que eles apareçam para você em sonho e que eles se apresentem, digam o nome. Obviamente isso não vai acontecer na primeira noite, não vai ser de uma hora para outra, mas se você insistir bastante, eles se apresentam sim, porque geralmente a gente tem que ir construindo o nosso processo de afinidade com eles e a gente tem que construir a nossa capacidade de perceber a intuição deles, porque como eu falei, médium é uma palavra que vem lá do latim, significa meio, então ser médium significa estar no meio entre o plano físico e o plano espiritual. Quando a gente tem uma vida muito materialista, muito ligada à nossa vida cotidiana aqui na Terra, a gente geralmente fica só na Terra. Então, ser médium é meio que educar a sua mente e educar a sua mentalidade e energética para que assim você consiga sentir também esses outros planos através de exercícios como este. E nas últimas palestras eu foquei bastante na explicação da mediunidade de efeitos físicos, a mediunidade de pessoas elétricas, que é a sensitividade, os sensitivos, os médiums audientes, que são os que ouvem espíritos, e em principal a última foi basicamente só sobre médiums falantes, que é o famoso médium de incorporação, que incorpora e fala. Hoje, como eu falei, vou tentar focar na mediunidade de evidência sonambúlica, de cura e também a pneumatografia e também a psicografia. Lembrando que é muito importante você focar em alinhar esses chakras durante o seu processo de desenvolvimento mediúnico, de você meditar todas as noites antes de dormir e relaxar sua mente, de você chamar seu anjo guardião e conhecer ele, de você alinhar seus chakras, tem palestra específica aqui no canal só sobre isso, de você trabalhar de novo a meditação, como por exemplo o Handspace, que é uma série muito boa para isso, você construir o seu tempo astral e você entender como funcionam os corpos astrais. Eu estou passando rápido por cima, afinal, eu já expliquei isso mais profundamente nas últimas palestras. Aqui foi a explicação principal da última palestra, que foi a diferença entre médium de incorporação consciente, semiconsciente e inconsciente. E hoje eu vou falar um pouco mais sobre a psicografia, porque foi um pedido de uma das pessoas que está aqui. Essa palestra aqui que eu estou mostrando no YouTube é uma palestra que eu falo só sobre a mediunidade de psicografia e só sobre técnicas para desenvolver ela e sobre a história do desenvolvimento da mediunidade de psicografia. Mas porque hoje eu vou explicar mais em específico sobre ela, um pouquinho aqui nesse início, e também indicar para vocês a leitura do capítulo 13 da psicografia, porque aqui trata sobre, nesse capítulo, da psicografia indireta, com as cestas e as pranchetas, que foi o que deu início ao kardecismo, que eu explico mais naquela palestra lá, e sobre a psicografia direta ou manual, que é quando o médium pega a mão com a canetinha, o lápis, e ele mesmo vai lá e escreve. Porque hoje eu vou explicar um pouquinho mais aprofundado sobre isso. Porque uma das pessoas que está frequentando aqui, ela tem indícios de que ela tem a mediunidade de psicografia, e ela ficou curiosa de tentar entender mais como desenvolver a mediunidade dela. E como a de psicografia não foi uma que eu aprofundei muito, eu vou explicar melhor aqui.
Bem, eu tive a sorte durante o meu desenvolvimento mediúnico e durante a minha vida de conhecer por muito próximo uma médium de psicografia. E eu acompanhei todo o processo de desenvolvimento dela, tipo, do zero até ela começar a psicografar e até ela chegar em perfeita fluência da psicografia dela. E eu acho que eu nunca contei aqui sobre isso porque, sei lá, minha cabeça vai trazendo os assuntos aleatoriamente de acordo com o que eu tô pensando no momento. Mas como veio essa demanda aí, vou contar para vocês esse processo de como é a mediunidade de psicografia e dos casos que eu já ouvi e do caso que eu presenciei, para vocês terem uma ideia de como foi específico para essas pessoas o desenvolvimento dessa mediunidade. Mas essa explicação que eu vou dar aqui, ela serve não só para quem é médium de psicografia, mas para todos os médiums, porque provavelmente vocês vão se identificar com alguns pontos. Bem, como no caso dessa médium em específico que eu estou citando, começou a psicografia, como eu acompanhei isso. Essa médium ela começou tendo uma sensibilidade muito grande. Ela era uma médium de sensitiva apenas e ela não tinha nenhum traço de psicografia nem nada. Ela simplesmente tinha uma intuição muito forte, ela tinha uma percepção energética muito forte e de um tempo para o outro, do nada, ela começou a sentir uma vontade de chorar sem parar. Ela começava a chorar sem parar, sem motivo nenhum. O choro vinha cada vez mais forte e ela não entendia por que ela estava chorando tanto. Na época, ela foi levada até um centro espírita para poder se questionar o que estava acontecendo, e os espíritos da casa falaram que ela estava desenvolvendo a mediunidade dela. E que aquele choro todo que ela sentia não era dela, mas sim de um espírito que estava no ambiente e que ela, por sentir a energia dele, acabava chorando. Ela também estava tendo na época alguns momentos de muita raiva e descontrole, alguns momentos onde ela ficava muito alegre, de uma forma meio até estranha, e uns momentos onde ela ficava muito triste e reclusa também de uma forma muito estranha. Como as pessoas que estavam ao redor dela tinham um conhecimento espiritual grande e tinham conexão com isso, perceberam que estava acontecendo alguma coisa e levaram ela até o centro. Nisso, quando ela foi até o centro, começaram a perceber que realmente aqueles humores que ela estava tendo eram humores bem atípicos, eram humores relacionados ao tipo de espírito ou de energia que estava no ambiente, e realmente ela precisava receber um tipo de assistência mais forte para poder ela lidar com tudo aquilo. Na época, ela também, durante a época de colégio, ela sentia muito sono o tempo inteiro enquanto estava no colégio. Ela teve até uma queda de rendimento na escola e ela teve vários problemas porque, por exemplo, a energia das pessoas que estavam nessa sala de aula dela afetavam muito a ela. Ela foi até o centro espírita e os espíritos começaram a fazer um tratamento com ela mais adequado para ela lidar com essa mediunidade. Começaram a explicar para ela o que era a mediunidade, indicaram para ela ler alguns livros que tinham lá na casa, ela começou a ler muitos romances e ela começou a desenvolver mais a mediunidade dela. Uma das coisas principais que ela notava era que esses sentimentos que ela tinha ocorriam do nada. Ela estava em casa tranquila, sei lá, assistindo televisão, vendo filme, e do nada ela vinha uma tristeza muito grande sem ela ter nem noção ou percepção do porquê ela estava tão triste. Ou então ela estava em casa de boa lendo um livro e do nada ela ficava alegre, elétrica, do tipo de querer sair andando pela casa pulando, rindo e ouvindo música alta. Mas era de um jeito que dava pra ver que não era normal, sabe? Era de um jeito que ela própria dizia que ela não sabia porque ela estava tão alegre ou porque ela estava tão triste. Era uma forma meio patológica mesmo, parecia que ela estava meio que sendo controlada por algo de fora, porque não era do padrão, como eu falei. Ela estava fazendo uma tarefa nada a ver, tipo, sei lá, cortar cebola, e do nada ela ficava muito triste, como se o mundo fosse o pior local para existir. E não tinha nada a ver com o que ela estava fazendo. Óbvio que também na época foi questionado se não poderia vir a ser algum tipo de problema psiquiátrico, algo do tipo e tudo mais. Levou ela a médicos e até os médicos na época disseram que não, que parecia ser algo normal, que poderia ser por causa da idade, da adolescência, que os hormônios ficam à flor da pele. Mas os médicos disseram que não tinha nenhum indício de que seria algo psiquiátrico. Tanto que ela depois, por muito tempo, ainda foi a psiquiatra e
nunca foi constatado nada do tipo, de algum tipo de transtorno em específico por profissionais que estudam a área. Mas, como eu falei, quando ela começou a frequentar o centro espírita com mais assiduidade e mais estudo, e os espíritos começaram a conversar com ela em incorporações e em momentos mediúnicos, ela começou a perceber e lembrar que ela realmente já tinha vindo tendo sonhos com avisos, que esses espíritos já tinham dito a ela com intuições de que ela iria trabalhar, de que ela ia ter que desenvolver essa mediunidade, e ela já tinha, sim, recebido pistas, mas ela ignorou essas pistas porque para ela, tipo, tô viajando, tô sonhando acordada, foi só um sonho e coisas do tipo. E aí é que tá. Quando ela começou a desenvolver a mediunidade, ela começou a ter sonhos mais específicos, onde esses espíritos levavam ela para alguns locais, ela conversava com eles, ela começou a conhecer e conversar com eles, saber o nome dos guias dela, qual era cada um, o que cada um trabalhava, e enfim, foi desenvolvendo a mediunidade dela aos poucos. Até que um dia, pelo menos durante o início desse processo todo, ela achava que ela seria médium de incorporação, porque todos os sinais indicavam incorporação, indicavam que em algum momento esses espíritos e essas energias que estavam ali ao redor dela iriam incorporar e ela ia dar passagem para a mediunidade assim. Só que aí tá, ela depois de um mês frequentando os estudos da casa com muita assiduidade, muita dedicação, mostrando que realmente estava lendo os livros e estudando, ela começou a ir para a reunião mediúnica, porque foi permitido pelo guia da casa, e durante as reuniões mediúnicas ela não incorporava de jeito nenhum. Ela achava que havia a incorporação e não acontecia. Ela esperava, meditava, fazia tudo que os médios de incorporação diziam e nada de acontecer a tal da incorporação. Isso para mim também é um dos pontos que mostra de que não foi um efeito psicológico, sabe? Não foi um efeito do tipo, você é de uma família espírita, então você vai ser médio de incorporação. Ou então não foi um efeito do tipo, você foi para um centro espírita e obviamente você ia acabar incorporando. Tanto que todo mundo indicava, todo mundo falava, e ela mesma acreditava que ela ia ser médium de incorporação, exatamente por causa de todos esses fatores aí, não é? E por um efeito, tipo, até social mesmo, de ir para o centro espírita, de ir para uma mediúnica, e por tudo que estava mostrando, tudo dava a entender de que a mediunidade dela ia ser de incorporação e ponto, não é? Só que é que tá, ela nunca incorporou. Durante todo o tempo que ela estava desenvolvendo a mediunidade de psicografia, ela não incorporou. Ela continuou lúcida, completamente sã ali, e só a psicografia acontecia. Então, durante os 2, 3 primeiros meses que ela começou a ir para a mediúnica, ela tentava todas as reuniões mediúnicas incorporar e não acontecia a tal da incorporação. Mais uma vez aí mostrando que não foi um fenômeno, sei lá, psicológico, ou de que, sei lá, por uma associação ela acabou acreditando que era médium, ou sei lá o que os céticos dizem. Porque se fosse um fenômeno de, sei lá, coação, você é médium de incorporação, de tanto que falavam para ela, ela ia ter incorporado. Se fosse um efeito realmente de, sei lá, de convivência no local e ela acabar começando a incorporar, também não teria ocorrido dessa forma. Só que é que tá, depois de 2, 3 meses, ela já frustrada, pensando, meu Deus, eu não tenho mediunidade não, eu tô maluca mesmo, eu não sou médium não, porque com toda certeza eu não consigo incorporar, eu me concentro, eu fecho o olho, eu faço os exercícios e eu não incorporo de jeito nenhum. E aí depois de novo, 3 ou 4 meses, ela falou que a única coisa diferente que ela notou durante uma mediúnica é que ela sentia no braço direito dela, que é o braço que ela escreve, uma sensação de que o braço dela estava ficando quente. Só que ela ignorava. Para ela era, sei lá, ela estava tomando um passe e o braço dela ficou quente por isso. Ela sentia como se o braço estivesse mais quente que o resto do corpo dela. E de novo, ela se concentrando, querendo incorporar e nada. E do nada ela começou a sentir esse braço dela ficando quente, quente, quente. Às vezes tão quente que às vezes ela achava que ela estava passando mal. Ela levantava, bebia água e tudo mais. E depois de um bom tempo, com o braço apenas ficando quente, de novo, foram meses nisso. Um dia ela começou a sentir como se a mão dela tivesse dormente.
como o braço dela tivesse quente, ele tivesse esquentado até um certo nível, e como se os dedos dela, a mão dela começasse a ficar dormente, e ela não tendo o controle dessa tal mão. E aí ela alertou pra gente na época, pros médiums da casa, de que ela tava sentindo um negócio estranho na mão. Aí que um espírito incorporou e falou: Pois então, minha filha, comece a tentar escrever, que tal? Talvez não seja incorporação, não é mesmo? E deu risada e foi embora. E aí que a ficha dela caiu de que realmente ela sempre gostou de ler, ela sempre gostou de escrever, ela escrevia algumas histórias quando ela era mais nova, mas ela nunca imaginou, pelo menos para ela, que ela seria médium de psicografia. Porque hoje em dia, se você for num centro espírita, o que mais tem é médium de incorporação, médium de intuição, aqueles médium da passe, etc. Mas hoje em dia, achar um médium de psicografia de verdade é raro na maioria dos centros espíritas. Poucos desenvolvem essa habilidade. E os próprios espíritos explicam que na época que começou o catecismo era necessário muito médium de psicografia para escrever os livros. Mas hoje em dia, o que precisa é a oralidade, a conversa, a interação. Então, por isso que tem mais médios de incorporação. Porque como o povo hoje em dia é muito descrente, às vezes você precisa ver uma pessoa incorporada para você acreditar. Se você simplesmente recebesse um papel com as coisas escritas, talvez você não acreditasse tanto. Mas enfim, passou-se mais um mês, ela começou só sentindo a mão ficando dormente, tinha dia que era só um dedo dormente, no outro dia era só outros dedos, no dia era só um polegar, aí um dia ela sentiu o braço inteiro dormente e ela falou que para ela foi uma sensação de aflição, porque ela sentia como se o braço não fosse dela, e ela de novo começou a achar que ela tava ficando maluca, mas pra ela não tinha sentido ela ficar maluca, afinal ela só sentia o braço dormente e como se ele não fosse dele no momento de mediúnica. Fora do local de mediúnica ela não sentia. E aí de novo as pessoas diriam, é um efeito psicológico, é porque ela estava no local, então houve uma indução. Não, porque ela nem imaginava, nem acreditava que era psicografia. Isso começou do nada, do nada. E enfim, foi passando o tempo, a gente arrumou uma mesinha para ela, e era uma mesinha que ficava do lado dela durante a mediúnica. A gente deu lápis para ela, deu papel para ela e tudo mais. E ela começou a tentar a psicografar. Olhem como foi lento o processo. Tem gente que quer já ter um efeito mediúnico incrível no mesmo dia, não é uma semana. Ó, eu tô uma semana fazendo isso, Francisco, porque eu ainda não vi meu guia. Oh Deus, soubesse que eu levei anos para conseguir ter uma percepção e eu me cobrava como o quê? Porque eu estudo isso, eu leio isso, eu ensino sobre isso, como é que eu não tinha mediunidade, me cobrei tanto. Foi quando eu deixei, larguei de mão, joguei pra cima e falei, ó, for pra não ter mediunidade nenhuma, que eu não tenho, mas eu vou continuar lendo e estudando essas coisas que eu gosto. Aí minha mediunidade começou a desenvolver. Meus guias tudo pirracento pra vocês verem como é. Então, se eu que tô aqui ensinando, falando, blá blá blá, tive tanta dificuldade, imagine vocês. Não me colocam num local melhor, não. É no sentido de que, por comparação, se eu leio tanto, estudo tanto e até ensino sobre, eu deveria ser, sei lá, o mestre dos magos, o doutor estranho que flutua e levita, mas não. Cada um tem a sua velocidade. Já tive a oportunidade de conhecer médiums que em semanas desenvolveram habilidades que eu ficava assim, nossa, que incrível essa mediunidade. E eu lentamente, lentamente. Enfim, demorou-se muito mais tempo, ela começou a sentir a mão dormente, ela começou a sentir que a mão se movimentava sem ela controlar. O outro braço dela estava normal e essa mão em específico se movimentava de um jeito que ela não controlava. Tanto que ela realmente exercitava de fechar os olhos, botar a mão nos olhos, que nem Chico Xavier fazia, e tentar esquecer da mão. Para ela, a maior dificuldade de todas era essa. Ela conseguia esquecer da mão dela. Ela esquecer que o braço era dela. Eu vou dar esse exercício mental para vocês agora. Tente imaginar aí que seu braço direito não é mais seu. Tente imaginar que você está soltando o controle do seu braço direito. Tente imaginar que o seu braço direito está mexendo sem você pensar que ele tem que mexer. Imagine como era uma briga na cabeça dela tentar entender que o braço dela estava se movimentando sem que ela quisesse, que o braço dela estava escrevendo coisas com lógica, sem ela saber qual era o conteúdo do que estava sendo escrito, e de que tudo aquilo que ela estava escrevendo fazia sentido
e fazia sentido para pessoas e dizia coisas que ela própria, enquanto médium, não sabia. Imagine a loucura que não é. O quanto ela não achava esquisita aquela situação. E aí, com o tempo, ela começou a escrever, primeiro de uma forma bem rabiscada, que quase não dava para entender o que estava escrito. Depois a letra foi aprumando, depois a letra foi ficando cada vez mais legível. E quando a gente ia comparar as psicografias, cada página, que era de espíritos diferentes, tinha uma caligrafia diferente, tinha uma escrita diferente, tinha uma assinatura diferente, colocava um ano diferente, um nome diferente. E muitas das vezes as psicografias tinham linguagens e falas que nem ela entendia direito o que era. Tanto que passava a mediúnica inteira ela escrevendo sem parar. Às vezes a gente chegava para ela, e aí, sobre o que falou hoje nas cartas, ela dizia, oh, eu não faço ideia. Meu braço que escreveu aí. Eu não sei o que é que ele pensou, não. Eu tava pensando em outras coisas. Então, mais uma vez, provando. Imagine aí, você consegue conceber o seu braço conseguindo escrever algo sem a sua mente saber sobre o que ele está escrevendo e sem sua mente ter noção alguma do que foi escrito ali. Então, mais uma vez, mostrando o quanto a psicografia é uma mediunidade incrível. E é que tá, os teores das psicografias eram muito diversos. Às vezes era um obsessor falando um monte de besteira e ameaçando todo mundo. Às vezes era um espírito de luz fazendo um poema. Às vezes era um espírito de luz dando um conselho específico para cada médium da casa, sem a médium saber que cada um estava passando aquele drama pessoal na casa dele, na vida dele particular. E depois de um tempo, essa médium começou a desenvolver mais e ela começou a ter vislumbres de histórias. Por exemplo, ela estava psicografando uma história de alguém. Ela começava a ver as cenas dessa história, isso depois de mais meses e meses desenvolvendo a mediunidade dela. E é que tá. Essa psicografia dela era desenvolvida no centro espírita, especificamente na reunião mediúnica, num contexto onde existia toda uma proteção espiritual dos espíritos da casa, e num contexto onde era escolhido a dedo qual espírito ia poder psicografar através da mão dela ou não. Foi todo um trabalho para ela aprender a controlar o momento onde ela ia deixar ou não a psicografia acontecer, porque depois de um tempo também os espíritos tentaram começar a escrever fora da mediúnica e também era meio trabalhoso para ela. Imagina aí do nada você perder rapidamente o controle da sua mão. E para ela foi um processo bem complexo, porque tiveram muitos momentos que ela pensou se ela não estava ficando maluca, momentos onde ela ficou começando a duvidar da sanidade dela, momentos onde ela começou a questionar para as pessoas ao redor se ela realmente era médium, se ela estava doida, momentos onde ela teve total fé, onde ela teve nenhuma fé, momentos onde ela queria largar e parar de fazer aquilo, momentos que ela resolveu voltar a fazer. E de novo, eram sempre escritas e falas de coisas que ela não sabia, que ela não tinha consciência, e de coisas que, de novo, ela não percebia, ela não sabia o conteúdo do que estava sendo escrito na maioria das vezes. Então imagine como é contraditório para uma mente tentar conceber que um dos seus membros simplesmente perdeu o controle e começou a se movimentar de uma forma que ela não controla. E é que tá. Se você tem essa mediunidade que tá tentando desenvolver em casa, é bom você criar uma metodologia. Sei lá, toda sexta-feira às 19 horas ou 8 horas, sei lá, o horário que você encontrar, eu estarei psicografando por 30 minutos. Eu quero que o teor dessas psicografias sejam dos meus guias me dando conselhos. É bom você ter foco, é bom você ter constância, é bom você ter um mesmo horário. É bom antes desse horário você fazer orações, meditações, limpar a energia do ambiente que você vai fazer, tanto fisicamente quanto com orações. Você gosta de salmo? Leia salmo em voz alta. Você gosta de oração? Leia oração em voz alta. Faça a prece de cáritas. Enfim, antes de começar a tentar desenvolver a sua mediunidade sozinho em casa, separe o cômodo onde você sempre vai fazer isso, mentalize proteções e barreiras energéticas desse local, peça auxílio do seu guia, conheça seu guia, mentalize o nome do seu guia ou pela energia que você sente como se ele realmente é antes disso acontecer, para que assim
você tenha toda uma concentração e uma proteção, uma barreira espiritual, para que durante todo o momento mediúnico você tenha a segurança. Tiveram momentos onde obsessores pegavam a mão dela e começavam a tentar rasgar o papel, jogar o papel longe, jogar a caneta longe? Ocorreram, muitas vezes. Mesmo dentro do centro espírita, mesmo com todos os cuidados. Mas os guias dela deixaram bem claro: a gente que está deixando eles pegar e jogar longe a folha, jogar fora a caneta. E a gente perguntava por quê. Aí eles falaram: é para que ela aprenda a ter domínio sobre a mão dela e sobre a mediunidade dela. Porque não é porque durante o momento da psicografia ela perde o controle do braço que quando ela quiser reaver o controle da mão dela, ela não pode saber fazer isso. Afinal, não é a casa da mãe Joana. Continua sendo a mão dela. Então, se sair do controle, a psicografia, ela tem que saber como reaver a mão dela, expulsando aquilo que está escrevendo por ela. Então, de novo, fica parecendo papo de doido. Mas eu vi essa situação não uma vez só. Vi com médiums diferentes. E curiosamente elas não se conheciam, eram de épocas diferentes. Não tiveram contato uma com a outra e elas passaram por fases muito parecidas, muito iguais, para desenvolver a tal da psicografia. Então, são fenômenos assim que até analisando com um cunho muito cético, você ficava assim curioso. Ela também desenvolveu depois pintura mediúnica. Ela começou a conseguir pintar quadros, pintar em folhas de papel com tinta guache mesmo. Ela fazia quadros muito bonitos. Tanto que tem no YouTube, caso vocês queiram depois procurar, procurem sobre Gasparetto, Luiz Gasparetto, se eu não me engano. Ele tinha psicografia e psicopictografia, que é a habilidade de pintar quadros. E tem vídeo dele no Jô Soares pintando quadro. Mas ele tinha um nível de habilidade tão doido que ele conseguia pintar quadros com as duas mãos e os dois pés ao mesmo tempo. Ele colocava um pincel em cada mão, colocava um pincel em cada pé e ele conseguia ir lá e psicografar e pintar 4 quadros ao mesmo tempo através da mediunidade dele. E depois pesquisem até a própria história dele, vocês vão ficar muito curiosos. Teve uma época que ele achou que tudo aquilo era da cabeça dele, que ele não era médium, não. Ele foi fazer escola de belas artes, ele foi fazer faculdade de pintura. Quando ele tentava pintar sozinho, os quadros ficavam horríveis, feios. Ele não sabia misturar uma tinta direito. Quando ele entrava no estado mediúnico e meio que apagava, quando ele acordava o quadro estava perfeito, feito com tons de coloração que nem ele sabia como eram capazes de alcançar. E ele chegou a fazer quadros muito bonitos que até críticos de arte não sabiam diferenciar se era realmente uma imitação ou do verdadeiro. Enfim, tem várias histórias. Então, de novo, olhem como uma mediunidade é incrível, como ela é trabalhosa e como demanda muita dedicação para você desenvolver ela de verdade. De verdade. Porque também tem um monte de médium falso por aí, enganador. Mas uma mediunidade genuína é complicada. Mas, de novo, se você quer fazer isso em casa, você tem que fazer isso com método e com organização. Que nem eu falei, ter o horário certo. Toda terça e sexta-feira eu tô aqui direitinho, 6 da tarde até 7 horas na palestra. Então os espíritos que trabalham comigo e trabalham no Humilde Jesus já estão aqui nesse horário certinho comigo para fazer esse trabalho. Eles vão na casa de cada um de vocês, eles dão um passe em cada um de vocês, afasta espírito se for necessário, faz todo um trabalho com vocês. E acreditem, esse trabalho aqui não é só acordado não, nesse dia aqui na hora da palestra. De noite, todos vocês vão comigo lá para o Centro Espíritos Humilde de Jesus e a gente faz trabalhos espirituais. Tanto que já tiveram médiums que frequentavam aqui que disseram que sonhou com a gente, todo mundo reunido lá, junto, conversando, trocando ideia e também tendo palestras lá no outro plano. Então, assim, às vezes parece algo meio fantasioso, mas só quando você vivenciar para você perceber isso e ter algumas percepções mais profundas. E é bom averiguar, é bom duvidar, não sai acreditando só porque você está sentindo.
De novo, é bom você questionar tudo, analisar tudo e perceber se o que você está escrevendo também não é fruto da sua cabeça. Também saber diferenciar quando é você e quando não é. Enfim, tem todo o processo de autoconhecimento para desenvolver. Outro grande exemplo da psicografia é Fernando Pessoa e seus pseudônimos. Cada pseudônimo escrevia de um jeito, falava de um jeito, e depois até estudiosos de letras foram analisar e perceberam que cada um falava de um jeito. Às vezes ele escreveu um pseudônimo 15 anos atrás, e quando ele reescrevia, o pseudônimo continuava com a mesma personalidade, com o mesmo jeito de escrita, com os mesmos gatilhos na hora de escrever. E depois acharam, inclusive, cartas de pessoa assumindo para a irmã dele que ele era médium de psicografia, só que ele nunca assumiu isso, que esses pseudônimos eram espíritos, porque ele tinha muito medo de ser perseguido naquela época pelas pessoas e criticado e tudo mais. Então, para vocês verem como é curioso aí o desenvolvimento mediúnico, e uma psicografia bem feita é meio rara de se encontrar, e é uma habilidade de doação muito grande, porque você tem que trazer escritos, cartas e coisas para os encarnados. Tanto que muitos escritores famosos até hoje, às vezes, são médiums de psicografia sem perceber. Se vocês pararem para ver entrevistas de grandes escritores, deles contando como é o processo criativo deles, vocês vão ver que muito do que a gente estuda e lê aqui sobre psicografia e sobre algumas mediunidades é o mesmo que eles dizem fazer, sem chamar de mediunidade a forma com que eles criam suas histórias. Então, qual será aí o motivo disso, não é mesmo? Então percebam como a sua mediunidade ela vai ser desenvolvida de uma forma muito própria, de como você vai ter que sentir e perceber como ela está se manifestando para você de acordo com a sua realidade. De que não adianta tentar forçar, acelerar. Sua mediunidade vai vir na velocidade que você tem capacidade para entender. É que nem eu falei lá na palestra sobre ayahuasca, daime e etc, etc. Não adianta tentar acelerar um processo que às vezes precisa de meses e de anos. Se essa médium de um dia para o outro, sei lá, acordasse e visse que ela não tinha mais controle do braço dela, imagine o que é que ela ia pensar. Se demorou meses para ela ir acostumando com a ideia, para ela ir aos poucos aceitando o processo e conseguir se sentir bem com tudo aquilo, imagine se fosse de uma vez só. Imagine se agora eu desse um estalo aqui e do nada você começasse a ver espírito o tempo inteiro. Você ia achar que tá maluco. Vendo um monte de obsessor, um monte de espírito pra tudo que é lado, com todas as formas. E por que tem gente que quer desenvolver a mediunidade de um dia pro outro? A maioria dos grandes médiums que eu conheci tinham um medo absurdo de não ser, na verdade, um bando de maluco. Porque é como você vai ser tratado e visto pela sociedade, como um maluco. E todos eles tinham realmente uns traçozinhos de loucura, mas a loucura e a genialidade andam juntos, como dizem aí algumas frases. Mas brincadeiras à parte, tem várias áreas do espiritismo que estudam e tentam diferenciar de forma mais clara o que seria a loucura e o que seria a mediunidade. E a maioria dos estudos chegou à mesma conclusão, de que mediunidade tem características bem diferentes das características da loucura. E tentar colocar tudo no mesmo balaio é maluquice de quem está querendo tentar misturar isso daí tudo. Então, se você tem mediunidade de psicografia, desenvolva de uma forma gradual, lenta, estudando, analisando, refletindo, até você desenvolver o seu potencial. Não tenha pressa, na verdade, quanto mais devagar você fizer, melhor será para você o desenvolvimento dessa habilidade. E tenha muita calma no processo, porque vai demandar muita paciência e muita conexão com seus guias para você fazer isso. E, de novo, faça técnicas de meditação diária para você saber conhecer quem é você e diferenciar o que não é você. Vou relembrar aqui, já que falta pouco tempo e não vai dar tempo de eu entrar em outro tipo de mediunidade, vou relembrar para vocês o exercício do tempo astral e como é que você pode aplicar para cada um tipo de mediunidade. Como eu falei para vocês nas últimas palestras, o exercício do tempo astral é um exercício para desenvolvimento mediúnico onde você cria na sua cabeça um templo. Ou
Você pode criar um centro espírita na sua cabeça, você pode criar uma igreja na sua cabeça, você pode construir uma casa na sua cabeça, um prédio na sua cabeça. E o exercício do templo astral ele é muito bom porque ele trabalha a sua criatividade, ele trabalha o seu controle mental, porque você tem que ficar tão focado em construir o prédio na tua mente que você começa a controlar melhor o fluxo de pensamentos e melhora a sua intuição e sua mediunidade, porque você começa a trabalhar melhor o seu controle sobre os seus pensamentos. No exercício do templo astral, você tem que construir um local que represente como é que você se sente por dentro. Então você pode construir um local que para você represente fé ou represente acolhimento. Você pode construir igreja antiga, você pode construir um templo budista, enfim, o que você tiver afinidade. E você tem que construir esse local como se ele fosse um local igual ao local do plano físico que você gostaria de ter. Então, se você derrubar um copo nesse local, nesse templo astral, você tem que ver esse copo caindo e se estilhaçando no chão, igual você veria aqui na realidade. De novo, nunca conte a ninguém ou fale a ninguém sobre nenhum detalhe de como é seu templo astral, porque o templo astral tem que ser totalmente íntimo e com detalhes e percepções só suas. E se você for tentar se conectar ou conversar com algum espírito, faça isso em um local separado do seu templo astral, que você pode construir só para se comunicar com esses tais guias ou espíritos que você quer conversar. O que é que você pode fazer no seu templo astral se, sei lá, você é médium de psicografia? Você pode fazer exercícios de meditação onde você se vê lá sentado, respirando e acalmando, e você pode mentalizar você tentando aprender a cada vez mais desligar o seu braço para você não sentir ele enquanto você psicografa. Se você é médium de incorporação, você pode fazer esse mesmo exercício de respiração tentando se pensar saindo do seu corpo, no caso, o seu espírito saindo do seu corpo. E você pode tentar desenvolver técnicas de projeção astral, de você conseguir sair do seu corpo, de você se ver fora do seu corpo, de você normalizar a ideia de você sair do seu corpo e seu corpo continuar ali sentado. Você pode fazer vários exercícios de meditação pensando que você está viajando em outros locais e aos poucos sua mente ela vai se acostumar com a ideia de que você realmente pode sair do seu corpo e que está tranquilo e que não precisa ter medo de fazer isso. E aí, de novo, vai adaptando para cada tipo de mediunidade que você tem. Se você tem, sei lá, mediunidade de vidência, você pode se mentalizar no seu templo astral e mentalizar essa energia saindo do seu plexo frontal, plexo da testa e cobrindo todo aquele local. Você pode mentalizar, sei lá, uma energia verde, azul, ou da cor que você quiser, rosa, cobrindo todo o templo astral e você conseguindo ver o que tem em cada uma das coisas dentro do templo astral com os olhos fechados. Enfim, é um exercício mental. Você é médium de audiência, você pode tentar aguçar seu ouvido físico, ouvindo os barulhos que estão ao teu redor, ou então aguçar o seu ouvido no sentido de tentar ouvir o que os espíritos estão tentando dizer para você. Aí, no caso, você medita certinho, você mentaliza seu anjo guardião e você tenta conversar com ele. Sem pressa, sem querer acelerar as coisas no seu tempo, só mentalizando e deixando a informação vir e voltar, vir e voltar. E aí você vai fazendo de acordo com a situação. Quanto mais tempo você faz o seu templo astral, mais detalhes ele vai ter. Tanto que tem pessoas que usam o templo astral como um exercício para melhorar a memória. Vamos dizer que você foi na rua e você quer lembrar a lista de compras. Tem gente que usa o templo astral para isso. Você vai lá no seu templo astral antes de sair de casa e como treino você vai jogando no seu templo astral as coisas que você vai comprar. Sei lá, tem uma estátua dentro do seu templo astral. Você pode botar em cima da cabeça da estátua uma penca de banana. E aí, quando você estiver no mercado tentando lembrar das coisas, você vai olhar aquela estátua e você vai ver uma penca de banana em cima da estátua que você já mentalizou lá. Aí você vai pensar, oxe, por que essa banana tá aí? Aí você vai lembrar, opa, primeira coisa da lista, banana. Sei lá, tem um quadro no seu templo astral. Você pode colocar no quadro do seu templo astral que você já conhece, que você já sabe o que é, sei lá, um pacote de café. E aí, quando você olhar para o pacote de café dentro do templo astral, você vai lembrar, café também está na lista.
E chega um momento que você consegue fazer isso tão rápido que só de você fechar o olho rapidinho, você consegue lembrar do seu tempo astral e passear por dentro dele. E aí, geralmente quem faz aqueles exercícios de memória na televisão, que lembra não sei quantas palavras na ordem certinha, eles fazem assim. Esse exercício do tempo astral, que é um exercício que começou lá na magia e outras pessoas pegaram para outros tipos de funcionalidade. E por que é tão importante você fazer exercícios mentais para você desenvolver a mediunidade? Porque quando você utiliza a sua mente e você começa a perceber que existem coisas que existem dentro da sua mente além da realidade, você começa a ficar atento a perceber sinais e vibrações diferentes da realidade. Por exemplo, se você é uma pessoa normal e você entra numa sala, no, sei lá, do banco, provavelmente você vai sentir a percepção de mudanças no banco. Por exemplo, o ar-condicionado ligado, sei lá, o cheiro das máquinas, o cheiro do ambiente do banco. E você só vai perceber isso. Mas se você é uma pessoa acostumada a sentir mentalmente energias, além de você, ao entrar no banco, sentir as energias físicas do banco, você vai também sentir as energias dos espíritos que estão ali naquele local. Então, meio que você tem que educar sua mente a perceber essas outras frequências para que você consiga sentir elas. Uma pessoa cética vai dizer que você está induzindo a sua mente. Só que é que tá. Como é que você está induzindo se às vezes você chega num local e a informação ou a sensação que você tem não tem nada a ver com o local que você está? Por exemplo, eu já vi médiuns de incorporação entrar em uma igreja. E uma igreja geralmente é um local o quê? Que você tem uma associação de energia positiva. Pô, é uma igreja, todo mundo vai lá, ora, faz oração, chama por Deus e blá blá blá. E essa médium, toda vez que entrava na igreja, ela chorava, ficava com medo e saía correndo de dentro da igreja e não aguentava ficar dentro dela. Depois ela veio descobrir que ela teve um passado com essa religião e que ela foi bem traumatizada, sofreu bem dentro do contexto. Então, assim, locais que às vezes deveriam te passar uma energia boa, se fosse por uma associação mental, quando você percebe, você vai lá e sente uma energia ruim. Ou então um local que deveria ter energia ruim, você às vezes pode ir e sentir uma energia boa. Então não é uma associação psíquica, eu estou inventando com a minha mente. Na maioria das vezes, os médiums eles têm experiências que destoam totalmente da expectativa do que eles desejavam para o local ou imaginavam que sentiriam ali. Então, isso daí também mostra que não é um fenômeno psicológico apenas. Falo assim porque é muito uma das coisas que mais também impede um médium de desenvolver a mediunidade é a dúvida frequente que ele tem de tudo. Às vezes ele tem uma resposta óbvia e clara e ele fica: ah, será que é isso mesmo? Será que eu não estou imaginando coisa? Ahn, Óbvio que a gente tem que ter a dúvida pra gente também não sair acreditando em tudo, mas também às vezes a dúvida pode nos atrapalhar de desenvolver algo que pra gente já é nítido que é verdadeiro. Então, eu deixo também essa reflexão para vocês, do quanto é importante vocês também desenvolverem a crença de vocês para vocês perceberem essas nuances energéticas de cada local que vocês vão. Acabou que eu disse que ia falar sobre médiums falantes, vidente, blá blá blá, e eu falei só sobre psicografia hoje. Mas era o que era necessário, que um dia os outros médiums que venham assistir essa palestra também tenham psicografia, possam se sentir agraciados por ela. E de novo, tudo que eu falei aqui serve não só para o médium de psicografia, mas para todos os médiums. Porque todos os outros médiums que eu conheci de incorporação tinham dilemas bem parecidos com esse daqui também. Então a gente vê aí do quanto todo médium acaba sofrendo com dúvidas, inseguranças e percepções confusas que às vezes tomam a mente deles, fazendo eles ficarem muito inseguros. É isso, por hoje é só. Na próxima eu vou me aprofundar nessas mediunidades aqui que eu disse que ia falar hoje e não consegui. Mas lembre-se, se você se dedicar direitinho à sua mediunidade e ao desenvolvimento dela, você terá o sucesso como a única possibilidade.